versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Vamos orar mais uma vez, agora, para que o Senhor nos conduza em sua palavra. Amado Senhor, em nome de Jesus pedimos que o Senhor nos instrua aqui pelo teu Santo Espírito no entendimento da tua santa palavra. Que esta tua palavra alcance o nosso coração, nos traga, Pai, transformação, pelo entendimento que nós precisamos e buscamos hoje aqui no Senhor, pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus que nós te clamamos. Amém. Meus irmãos, imagine você, depois do 11 de setembro, você lembra dessa história? Lembra desse ocorrido? 11 de setembro, e alguns meses depois, talvez no máximo um ano, Osama Bin Laden voltasse aos Estados Unidos, procurasse as autoridades e dissesse: eu quero me entregar, porque agora eu estou plenamente convicto do patriotismo americano, completamente convicto do modo de vida capitalista. Eu quero agora viver de acordo com as mesmas ideologias e filosofias de vocês. Eu quero falar e viver a liberdade de expressão, a liberdade de escolha de uma sociedade. Eu quero a democracia, eu quero até mesmo o cristianismo que vocês pregam. Como você acha que essas autoridades reagiriam? Como você acha que o americano reagiria? Como você acha que a recepção deste homem seria? Eles o acolheriam, levariam para sua casa no domingo, para um jantar de família, talvez dar cama para ele, algum lugar para ele dormir e acolhê-lo, porque afinal de contas agora ali ele não tinha onde morar, não tinha onde ficar. Você acha que essa seria a forma que ele seria acolhido? Nós temos aqui a história agora de um homem que, segundo o texto, Lucas inicia dizendo: respirando ainda ameaças de morte. A ideia aqui do Osama Bin Laden não é uma ideia
exatamente como que Paulo era tido e enxergado pela igreja do Senhor. Paulo era um terrorista. Paulo estava aqui como que um touro bufando, desejando encontrar pessoas, encontrar gente para que ele tirasse a vida dessas pessoas, prendesse essas pessoas, simplesmente porque eram pessoas que eram do caminho. Observe aí, Lucas nos traz aqui essa única, ou essa primeira forma de chamar os cristãos, aqueles que eram do caminho. Uma afirmação mais básica, elementar aqui, é exatamente chamá-los assim, porque o próprio Senhor Jesus se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. Então, esses primeiros cristãos começavam a ser chamados do caminho, aqueles do caminho, primeiro porque seguiam a Jesus, mas agora também com um elemento a mais, que é, eles estão sendo dispersos, e no caminho em que eles se encontram, por onde eles vão, eles estão sendo espalhados. Lembre-se, a gente viu isso aqui, e eles estão não apenas não se portando como vítimas, pessoas que estão sofrendo uma perseguição, mas esses irmãos que estão sendo espalhados se portam então agora como missionários. Eles são aqueles que levam a palavra, propagam a palavra. Veja, Paulo é disperso, ou melhor, a igreja é dispersa, e Paulo vai agora se direcionando para Damasco. Damasco é uma das cidades mais antigas de toda a humanidade. Para você ter ideia, Damasco é uma cidade conhecida, por exemplo, por Abraão. Gênesis nos trata, nos revela sobre isso. Mas Damasco agora é uma cidade que havia muitos judeus que haviam sido perseguidos e mortos por Nero, e os historiadores acreditam que cerca de 10 mil judeus haviam sido mortos ali na perseguição de Nero. E Paulo, entendendo que muitos desses cristãos haviam sido dispersos e haviam se dirigido também à cidade de Damasco, acreditava então que muitos desses judeus estavam também ouvindo a proclamação do Evangelho e, consequentemente, muitos deles já estavam também abraçando a fé no Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, de forma estratégica, compreendendo que aquela é uma cidade estratégica, de uma concentração grande de judeus, e que estes seriam alvos principais dessa proclamação do Evangelho, ele pede carta, autorização então à sinagoga para se dirigir, para chegar até Damasco e perseguir, prender e trazer de volta, é o que Lucas nos diz, trazer essas pessoas, esses irmãos de volta para Jerusalém. Irmãos nossos, não de Paulo, até o momento. Ok? O texto então nos diz que quando Paulo estava no caminho de Damasco, uma luz brilhou, e a palavra aqui para esse brilho seria como o brilho de um raio, de um relâmpago. A palavra grega usada aqui é que naquele sol, naquele período ali entre, há uma discordância aí no sentido exato desse horário em que Paulo estava, mas o fato é, entre 10 e 2 horas da tarde, há naquela região um sol que é um sol escaldante. Alguns podem dizer 10 da manhã, alguns dizer 2 da tarde, alguns cravam ali categoricamente que isso seria por volta do meio-dia. Enfim, esse é um horário em que naquela região o sol é de fato extremamente forte.
Nós conhecemos bem aqui o que é o sol a partir das 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde, como que o sol de fato brilha. Esse brilho que Paulo agora vê é um brilho que ofusca até mesmo essa luz do sol. O texto diz então que essa luz brilhou ao redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe que a maneira que o Senhor Jesus se dirige agora a Saulo é uma das formas que traduz ou que aponta para alguém que se dirige a uma outra pessoa com intimidade. Reflete um conhecimento pleno e íntimo do indivíduo. Essa forma aparece pelo menos umas 15 vezes nas Sagradas Escrituras. Não vou citar aqui as 15 vezes, mas lembre-se, quando Abraão está subindo o Monte Moriá e está para sacrificar o seu filho, o Senhor se dirige a Abraão e chama Abraão 2 vezes pelo seu nome: Abraão, Abraão. Quando Moisés também sobe ao monte e, melhor, quando ele chega diante do Senhor na sarça e vê naquela sarça que ela tem algo que é misterioso, espetacular, ela está ardendo em chama, mas ela não se consome, e ele tenta se aproximar da sarça, a voz do Senhor também diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é terra. O Senhor estava presente ali, se revelando a Moisés e chamando Moisés de uma forma que traduzia esse conhecimento e esse direcionamento um ao outro em intimidade, em aproximação. É uma forma de se dirigir ou seja, é um hebraísmo que denota exatamente esse conhecimento íntimo e essa forma de aproximar-se um do outro de forma mais pessoal. Quando o Senhor Jesus diz no seu sermão de que muitos anunciarão o seu nome, pregarão o seu nome, expelirão demônios no nome do Senhor Jesus, eles vão se dirigir a Cristo e eles dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expelimos, em teu nome nós pregamos, nós fizemos. E então o Senhor Jesus dirá: eu não vos conheço. Observe, a ênfase que o Senhor Jesus dá não é ao fato deles terem feito ou não alguma coisa, mas é ao fato de que eles chamaram Senhor, Senhor, e o Senhor Jesus simplesmente dirá a eles: eu não conheço vocês. É basicamente: por que vocês estão me chamando dessa forma? Por que vocês estão se dirigindo a mim dessa forma? Observe então que essa é a forma que o Senhor Jesus, glorificado, o Senhor Jesus aparece para Saulo e se dirige a ele, o chamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo aqui se prostra ao chão e compreende tanto esta forma que o Senhor Jesus está se dirigindo a ele. Eu sei quem é você, eu conheço você, eu conheço o seu coração. Observe, o Senhor Jesus se aproxima de Paulo ou Saulo porque entende que há uma perseguição aos cristãos
Diferente do seu próprio mestre, Gamaliel, Saulo apresenta aqui uma ira, um ódio pelos cristãos, que os próprios judeus não manifestavam de tal forma. Ele apresenta um ódio, uma revolta muito maior do que todos aqueles que haviam apresentado até ele. O Senhor Jesus, então, já com essas palavras, denota que conhece aquilo que se passa no coração de Paulo, conhece aquilo que se passa na luta que se passa dentro de Paulo em relação à própria mensagem do Evangelho. Porém, agora esse que se apresenta a Paulo é aquele que é o mesmo Cristo glorificado, que Estevão, no seu sermão, no seu discurso de defesa, apresenta e diz a todo o Sinédrio, onde Paulo estava lá presente. E ele diz que viu o Filho do Homem assentado à sua direita. Depois ele viu o Filho do Homem de pé à direita de Deus Pai. Esse Cristo glorificado agora é o Cristo que se apresenta ao apóstolo Paulo, ou a Paulo, mostrando que aquele Cristo que havia sido anunciado por Estevão é agora o mesmo que se apresenta a Paulo. A pergunta do apóstolo é: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo, neste momento, entende que aquele que Estevão havia dito que estava à destra do Pai, glorificado, é este que se apresenta agora a ele no caminho de Damasco. A glória do Senhor é revelada ao apóstolo, é revelada a este homem que até o momento é só alguém que intenta terror e assassinato do povo de Deus. Então, algumas questões que estão aqui. Primeiro, o Senhor Jesus se apresenta a Saulo como não fez a nenhum outro. Aqueles que estão com ele não conseguem ver aquilo que Paulo está vendo. Eles ouvem o que está sendo dito, mas não veem o que Paulo está vendo. A glória do Senhor é tamanha, a glória do Senhor imensa, deixa o apóstolo sem visão. Ele fica cego por ter contemplado a glória do Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus, glorificado, também diz algo que é de profunda importância para nós. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus já havia sido assunto aos céus. Jesus já estava glorificado. Aqueles que perseguiam ao próprio Senhor Jesus não o perseguiam mais, porque ele já estava à destra de Deus Pai, reinando com toda a autoridade. A quem o apóstolo Paulo perseguia? O apóstolo, a quem Saulo perseguia? Eu peço que você compreenda a minha dificuldade em chamar de apóstolo de Saulo neste momento, porque a gente está exatamente nessa transição. A quem ele perseguia? Ele perseguia ao povo de Deus. O Senhor Jesus está anunciando a Paulo que o povo que ele persegue é um com o próprio Senhor Jesus Cristo. Há uma unidade do povo de Deus com o próprio Senhor. Perseguir a igreja do Senhor é uma perseguição ao próprio Senhor Jesus Cristo. Mas então, o Senhor também o repreende, dizendo: duro é recalcitrar contra os aguilhões. Observe, irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque essa é uma imagem que nós não temos familiaridade com ela. A nossa época não nos permite ler algo assim.
e já imaginar essa situação. O que são então? O que essa referência quanto aos aguilhões significa? Na antiguidade, ou necessariamente não indo tão longe assim, a grande parte da produção, grande parte daquilo que o mundo produzia era agrícola, era no campo, e através de carros de boi, algumas vezes nesse transporte, assim como os jumentos fazem, os bois também faziam, do que eles estavam transportando ali, esses bois teimosos, empancavam, travavam, e aí os condutores precisavam usar o seu chicote para ver se o bicho saía do lugar. No que o condutor chicoteava o boi que tinha empancado, muitas vezes eles não andavam, eles davam os seus coices porque estavam sendo chicoteados. No que eles davam o coice, então, os condutores tiveram essa grande ideia. Eles colocavam então atrás do boi aguilhões, e quando os bois davam o seu coice, esses aguilhões furavam e machucavam os seus pés, o que fazia com que, no que ele dava o coice, ferido pelos aguilhões, eles andavam um pouco mais para frente. Mas muitas vezes, quando eles se sentiam feridos, eles continuavam a dar o coice, e aquilo ia ferindo até que ele desistia de dar o coice, e então, com a chicotada, ele terminava andando, mesmo que já muito machucado. Recalcitrar contra os aguilhões é exatamente este ato de ficar dando coice no aguilhão, que simplesmente, quanto mais você fizer, mais será ferido. E quanto mais ferido você for, mais será difícil a tua própria caminhada. Então é melhor andar, é melhor atender a orientação de que você precisa andar. Quanto a essa imagem, John Stott nos diz o seguinte: resistir o senhorio de Cristo não é somente pecaminoso. Resistir à autoridade do Senhor Jesus Cristo, à condução do Senhor Jesus Cristo, não é simplesmente ou somente pecaminoso, mas é estupidez. Porque Deus o levantou do túmulo, o colocou à sua destra e deu-lhe toda a autoridade no céu e na terra. Observe, Estevão havia anunciado exatamente isso. Veja o Filho do Homem assentado à sua destra, reinando sobre todas as coisas. O Senhor Jesus anunciou e disse aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora o apóstolo Paulo está perseguindo a igreja, ou melhor, agora Saulo está perseguindo a igreja. O Senhor Jesus se identifica com a igreja, dizendo: eu sou um com o meu povo, eu sou um com a minha noiva, e você não é apenas um pecador, alguém que está resistindo à verdade, você é um estúpido, você é um louco. Nas palavras do próprio John Stott, Deus o chama de um grande touro, de um grande jumento, de uma grande mula, porque está resistindo, e isso é loucura. Lucas inicia o texto dizendo que Paulo está inspirando e bufando como um touro louco, perseguindo a igreja. O Senhor Jesus, na lógica textual, o Senhor Jesus então diz: Paulo, não haja
como um touro, que vai simplesmente recalcitrar contra os aguilhões. Isso será duro, mas isso é simplesmente uma luta. Não tem alternativa a não ser submeter-se à autoridade e à glória do Senhor Jesus Cristo. Versículo 6, então, continua dizendo: ele, Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Observe, aquele que resiste e que quer perseguir a igreja, agora compreende a autoridade e o chama de Senhor. Por duas vezes, Paulo usa o termo de realeza, como o Senhor que agora se apresenta a ele. O que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade e te dirão o que te convém fazer. Agora, aquele que tem uma autoridade para perseguir a igreja, carta dando uma autoridade a ele para prender essas pessoas, levarem para Jerusalém e até submetê-las ao apedrejamento. É aquele que agora, em uma total dependência, se submete ao senhorio de Cristo, o que significa se submeter à orientação de quem? Da igreja. Paulo se dirige agora, cego por aqueles que estavam com ele, vai sendo conduzido até Damasco e vai ser levado para uma casa que o Senhor já o orienta e o conduz. Eu quero deixar esses aspectos dessa eclesiologia de Paulo sendo transformada para o nosso próximo encontro. Mas observe, Calvino diz no seu comentário, como Euribeto, que o fruto da repreensão do Senhor é exatamente essa dureza do coração de Saulo sendo quebrada. Ele oferece agora de pronto para fazer exatamente tudo o que o Senhor o ordenar. Aquele que ele recentemente desprezava é agora aquele que ele se curva e se submete a toda a sua orientação. Após a nossa conversão, após o coração ser afetado pela glória e pelo Senhor dirigindo-se pessoalmente a nós, as nossas prioridades de vida são drasticamente mudadas. Foi exatamente isso que aconteceu conosco. Agora, apóstolo Paulo. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não veio contudo a ninguém. Versículo 7. E então, o apóstolo Paulo é conduzido até Damasco. Nós vamos continuar essa história no nosso próximo encontro. Quero pontuar aqui algumas questões. Primeiro, é que muitas vezes nós agimos sim como loucos. É que ainda convertidos, muitas vezes eu e você agimos como os touros que ficam recalcitrando contra os aguilhões. Observe que no desejo de servir ao Senhor, o próprio apóstolo Paulo agora tentará ir em direções e em caminhos que o próprio Senhor o impede. O anjo do Senhor precisa aparecer para ele e dizer: não, passa para a Macedônia. O nosso coração, assim como o coração de Saulo, não é diferente. Nosso coração é por natureza rebelde. Nosso coração é por natureza
aquele que se levanta muitas vezes contra as instruções que a própria palavra do Senhor, que o Senhor tem para a nossa vida. O que nós vimos aqui é o Senhor Jesus repreender a Saulo, dizendo: é loucura isso que você faz, não adianta tentar lutar contra a autoridade gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. O Salmo 2 nos mostra que ao levantar-se contra as obras do próprio Senhor, Deus dos céus se ergue de lá de cima e ri-se deles. É loucura tentar levantar-se contra a autoridade daquele que é o soberano Criador de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, continue a examinar o seu coração, para que você não seja pego também recalcitrando contra os aguilhões. Observe seu coração, porque não importa o tempo de vida que nós tenhamos, o nosso coração permanecerá o mesmo, com a mesma natureza, e ele sempre continuará a nos pregar armadilhas, tentando lutar contra a própria orientação do nosso Senhor. Mas é preciso que a gente pontue também aqui o fato de que o Senhor Jesus se identifica com a sua própria igreja. Mesmo agora, o apóstolo Paulo diz aos Colossenses que nós devemos agir, seja em palavras, seja em ações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus se identifica com a sua igreja, o que ele está dizendo é que nós carregamos o seu nome. O que faz com que a igreja do Senhor, os discípulos do Senhor, sejam chamados de cristãos em Antioquia, é exatamente o fato de que a igreja compreendeu que o Senhor se fez um com ela, que há uma união mística entre nós e o nosso Senhor, e que nós somos na face da terra pequenos Cristos, seja em palavra, seja em ação. Devemos carregar a palavra, o nome do Senhor Jesus Cristo em nossa testa, em nosso peito. Devemos ser como Ele, devemos agir como Ele, e agir como Ele é agir em conformidade com a sua lei, com a palavra que Ele mesmo entregou em nossas mãos, para que eu e você não fôssemos desse mundo como ovelhas sem pastores. Ele nos deixou a sua palavra e o seu Espírito habitando em nosso coração, para que fôssemos como Ele, para que vivêssemos como Ele. Em nome de Jesus, irmãos, é preciso que a gente entenda: não somos qualquer outra coisa na face da terra a não ser pequenos cristos. A nossa vida, as nossas prioridades, os nossos projetos, os nossos sonhos precisam ser drasticamente mudados e transformados. Este é o peso que eu e você precisamos carregar e pensar muito bem antes de seguirmos ao Senhor Jesus. É preciso planejar, é preciso ver os custos, e assim o Senhor Jesus nos ensina. Eu e você não temos mais as nossas prioridades como nossas, são as prioridades do Senhor Jesus Cristo. É a obra do Senhor Jesus Cristo que é a nossa obra. A vontade do Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa vontade. Observe, isso tem implicações para a nossa vida, implicações no nosso trabalho, implicações na nossa casa, implicações na nossa comunidade cristã, implicações seríssimas, porque se não houver mudanças drásticas nas nossas prioridades, quando nos submetemos a Cristo, ou se quisermos nos submeter a Cristo, se não há essas mudanças drásticas, provavelmente não há submissão ainda ao Senhor Jesus.
estamos recalcitrando contra os rebeldes. Será duro, mas não terá jeito. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele tem toda a autoridade. Examine seu coração e sua vida para saber se você tem seguido ao Senhor Jesus Cristo, a tudo que Ele te orienta a fazer. Mas em terceiro e último lugar, a conversão ao senhorio de Jesus Cristo, porque Ele se identifica como a sua própria igreja. A conversão ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é um com a sua noiva, a sua igreja, implica em submissão à orientação que o Senhor nos dá através da sua igreja. Isso jamais se dá de outra forma. O Senhor Jesus usa a sua própria igreja para conduzir o coração dos seus discípulos. A sua palavra, exposta e trazida pelos discípulos, é o que conduz o coração dos discípulos. Esse é o terceiro e último exame que eu e você precisamos seriamente, constantemente, voltar a fazer, se não temos feito. Qual tem sido o seu envolvimento e a sua submissão à autoridade da igreja do Senhor Jesus Cristo sobre sua vida? Mudança drástica, submissão plena. Mudança drástica, submissão total à igreja do Senhor, enquanto a igreja permanecer fiel às Sagradas Escrituras. Essa é a única fórmula bíblica para o caminho do discipulado, para o caminho do discípulo de Cristo.